Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento Derevo Gestor. Meu nome é Jefferson e faço parte da equipe Derevo, empresa desenvolvedora do gestor. Neste treinamento, iremos apresentar o formulário de exportação dos documentos eletrônicos e a integração do mesmo junto ao domínio contábil. O XML é um arquivo de texto gerado dentro da Norma Nacional de Escrituração Fiscal, onde são registradas as transações comerciais no formato digital da NFE. Dentro dele constam todas as informações referentes ao emissor, destinatário, produtos e serviços adquiridos ou vendidos. O XML é o próprio documento eletrônico. O PDF ou a nota impressa é somente uma representação gráfica do arquivo XML. Quem define quais são os campos e como eles são organizados no XML é a própria Cefaz através do Manual de Orientação do Contribuinte. Sempre que é realizada a emissão de um documento fiscal eletrônico em seu sistema, o arquivo XML é gerado. E por seguir uma padronização, outros sistemas são capazes de abrir e importar esse XML, assim como é feito na entrada de nota do Derevo Gestor, por exemplo. O XML é assinado digitalmente através do certificado digital, e essa assinatura quem garante a autenticidade e a validade jurídica do documento. A exportação ou a integração do XML é importante para a contabilidade, visto que ela não tem a necessidade de aguardar as notas fiscais emitidas para que a conferência e a apuração para realizar a conferência e a apuração dos impostos. Deixar de entregar o XML à contabilidade pode acarretar em erros e diversas advertências, onde os mais comuns são pagar tributos excessivos ou indevidos, faz com que o cliente perca receita e estes recursos poderiam ser destinados para outra finalidade, calcular o imposto incorretamente, o que é passível de multas e possíveis surpresas indesejadas por parte do governo, tributação incorreta, né? Esse erro pode afetar os preços dos produtos, impactando na lucratividade da empresa. A partir da versão 11.40.4.10 do Derevo Gestor, os clientes poderão realizar o processo de integração dos documentos fiscais, os XMLs, com o sistema da Dominium pelo módulo Escrita Fiscal. Esta funcionalidade busca auxiliar as rotinas fiscais do escritório de contabilidade e dos usuários do Derevo Gestor. Para habilitar a integração, é importante que o escritório de contabilidade, prestador de serviço dos clientes Derevo, sejam licenciados ao sistema Dominium para que as informações sejam integradas entre os softwares. O primeiro passo da integração junto ao Dominium é o escritório de contabilidade realizar a habilitação da empresa ao portal do cliente. Então, o escritório de contabilidade vai acessar o sistema Dominium no módulo Escrita Fiscal, no menu Controle de Empresa, lá no rodapé em Módulos, em seguida na aba OnView, ela vai marcar Portal do Cliente. Então, conforme aí na imagem, a primeira etapa é habilitar o portal do cliente no sistema Domínio do escritório de contabilidade. O segundo passo, ainda por parte do escritório de contabilidade, é gerar a chave de integração, a chave de API, Essa chave ela é gerada através do portal OnView, que é uma plataforma da Domínio de gerenciamento e gestão das integrações realizadas pela Domínio, Então, o processo de credenciamento na plataforma OnView é realizado pelo escritório de contabilidade. Como nós não somos o escritório de contabilidade, a gente não tem acesso a esse portal, Então, aqui eu deixei o link do suporte aqui, onde a gente vai conseguir visualizar algumas etapas dessa habilitação para que seja melhor ilustrado. Então, o escritório de contabilidade, ela tem acesso a esse portal, Então, aqui em cima ela vai logar nesse portal. E logada nesse portal, ela vai clicar na aba Chave, Adicionar, Clicando em Adicionar, vai habilitar essa opção de habilitação de cliente, Onde ela vai descrever, dar um nome para essa habilitação que está sendo realizada, e aqui em cliente, ela vai selecionar para qual cliente está sendo realizada essa habilitação. Então, para cada cliente do escritório de contabilidade que for integrar com o gestor, vai ter que ser feita uma habilitação aqui no portal OnView da Domínio, certo? Preenchendo os dois campos,
basta clicar em habilitar, né, que vai ser possível, vai ser gerada, né, a chave de API. Então, conforme o botãozinho que está marcado aí, basta clicar nesse botão que a chave vai ser copiada automaticamente. Em poder da chave, né, com essa chave em mãos, o escritório de contabilidade envia ela diretamente para o cliente ou envia ela para a revenda responsável do Derevo Gestor, né? Porque a gente precisa dessa chave para cadastrar dentro do gestor. Então, com a chave em mãos, após o cadastro, após a habilitação aqui no portal Onfio, a gente vai para a terceira etapa, que é o cadastro de identificação de parcerias, né? Formulário 10021 do Derevo Gestor. Então, esse formulário permite ao usuário realizar o cadastro dos parceiros que realizam integração com o Derevo Gestor. Então, lá no gestor, a gente vai em cadastros, aplicativo, identificação de parcerias. Aqui na aba manutenção, clicando no botão incluir registro, nós selecionamos aqui o tipo de serviço que iremos cadastrar, nesse caso domínio, né? Vamos dar um nome para esse cadastro. E aqui embaixo, onde está senha ou API Key, nós vamos inserir a chave que foi gerada lá no portal Onvio, que a contabilidade acabou de gerar lá no portal Onvio, então aqui basta digitar a chave, a senha, né? Ou colar ela. Tá? Feito esse processo, basta salvar. Aqui nós já temos um registro cadastrado, né? Então, após cadastrado, ele vai ficar desta maneira. Basta preencher o serviço, domínio, dar uma descrição para esse cadastro e informar a chave e a senha que a contabilidade irá enviar. Feito esse processo, né, você já está habilitado a fazer a integração dos XMLs com o escritório de contabilidade. Então, a próxima etapa em si, né, já é a utilização do formulário que vai realizar essa integração. Então, pelo formulário de processo fiscal, documento eletrônico, exportação, formulário 60144, né? Este formulário permite ao usuário exportar todos os documentos eletrônicos, né? Entrada, saída e cupom do Derevo Gestor em um só lugar, informando os filtros e períodos. Os usuários poderão realizar o processo de integração, né, via API, dos documentos fiscais com o sistema domínio no módulo escrita fiscal, auxiliando as rotinas do escritório de contabilidade e dos usuários do Derevo Gestor. Então, através desse formulário, né, esse formulário ele tem o objetivo tanto de fazer a integração, né, enviar os XMLs para o escritório de contabilidade, né, quanto também, né, ele exportar de forma mais concentrada, né, ele vai concentrar a exportação dos XMLs em um único formulário. Né? Antigamente, no gestor, nós precisaríamos ir no movimento, estoque, saída, documento eletrônico e exportar os XMLs de saídas das NFE. Precisaríamos ir em movimento, estoque, entrada, documento eletrônico e exportar os XMLs de entrada, né? No caso, as devoluções. Precisaríamos também ir no movimento de cupom, documento eletrônico e fazer a exportação do documento eletrônico. Hoje não, hoje a gente já consegue fazer isso tudo em um único formulário, certo? Então, lá no gestor, a gente vai em processos, fiscal, documento eletrônico, exportação. Né? Aqui já abre o nosso formulário. O formulário ele permite realizar a ação de alguns filtros, né? Então, aqui a gente vai informar qual o período que a gente quer exportar o XML, né? Ou o período que a gente quer fazer o envio, né? Que a gente quer filtrar os XMLs a serem enviados para a contabilidade. O tipo, né? Podemos filtrar só por documentos que forem emitidos em contingência ou normal, ou todos. Por numeração inicial e final de cupom ou de nota fiscal, né? Aqui também nós temos uma opção de consulta, né? De filtro pela situação da integração. Então, é possível que, ao enviar os XMLs para o escritório de contabilidade, é possível que esse envio ele fique em processamento, que ele seja rejeitado, né? Então, aqui a gente consegue filtrar por esses tipos de situação da integração nesse caso. Não é a situação do documento eletrônico, é a situação em que o documento eletrônico se encontra mediante a integração com a domínio.
Aqui também tipos de movimentação, entrada, saída e cupom, né? Quero filtrar só as saídas, quero filtrar só os cupons fiscais. Tipo de documento, a NFE, a nota fiscal eletrônico, modelo 55, ou cupom, né? A NFCE, modelo 65. Nosso número, a flag do arquivo digital, né? Se porventura você queira filtrar documentos que não estão com o arquivo digital gerado, com XML gerado, basta desmarcar a caixinha e consultar. Então, aqui eu vou colocar um período, eu sei que tenha informação aqui. Vou consultar. E aqui ele vai listar todas as movimentações que estão de acordo com o filtro que eu informei lá em cima. Então, neste caso, o único filtro que foi informado, basicamente, foi a data, né? Então, aqui, ele traz a coluna de movimentação, onde ele identifica que tipo de documento é esse, né? Nesse caso, é um cupom fiscal, então ele traz cupom, né? Aqui, se fosse uma nota de saída ou uma nota de entrada, conforme aqui, ó, uma nota de saída, ele vai mostrar saída aqui. No caso das saídas, ele já apresenta o número de lançamento também. Cupom não tem número de lançamento. A data, que é a data em que o documento foi gerado, né? PDV e cupom, número de cupom, número da chave. Então, aqui são todas as colunas, né, que dizem respeito ao documento que foi filtrado. Correto? Repare também que ele já traz, né, na coluna flag, ele já traz todos os documentos marcados. Caso queira exportar ou enviar para o escritório de contabilidade documentos específicos, né, basta desmarcar todos e selecionar de forma individual os documentos que deseja fazer a integração, enviar, né, fazer o envio para o escritório de contabilidade. Aqui embaixo nós temos alguns menus, né, onde o primeiro menu ele diz respeito somente à integração com o escritório de contabilidade. Então, a partir do momento que a chave foi cadastrada aqui na identificação de parceria, este botão ele é habilitado, né? Então, ele fica habilitado para que possa fazer o envio dos documentos, dos XMLs para o escritório de contabilidade. Então, aqui você pode marcar os documentos que você quer fazer o envio ao escritório de contabilidade. E aqui nós temos as duas opções de envio e retorno. Então, se eu clicar em enviar aqui, ele vai fazer o envio, né, dos XMLs, e esses XMLs já vão ficar disponível para que o escritório de contabilidade, né, fim do processo, faça a importação para dentro do sistema domínio dele. O retorno, ele basicamente vai atualizar o status desse envio, né, essa situação da integração aqui. Então, eu enviei. Para mim saber se foi realmente enviado, né, filtrar pelo status de integração, eu poderia estar fazendo o retorno aqui, que ele vai retornar um status, para saber se está rejeitado, se foi processado, ou se esse envio foi autorizado, tá? Então, é bem simples o processo. Você pode também marcar todos e fazer o envio de todos ao mesmo tempo, ou desmarcar e fazer o envio manual dos XMLs, tá? A opção ao lado é a exportação tradicional, né, conforme já é feita, né? Então, seleciona, realiza o filtro novamente, vem aqui na opção de exportar, o sistema vai pedir para você informar em qual pasta você vai querer salvar esse XML. Então, aqui você identifica a pasta que você quer salvar o XML, dá um OK, confirma a exportação concluída. Se viermos aqui na nossa pastinha, o que nós informamos, os XMLs estarão aqui dentro, tá? Então, ele vai separar por tipo de movimentação, né? Se exportarmos as notas fiscais, ele vai criar uma pastinha para as notas fiscais. Né? Então, ele separa aqui, ele cria uma pasta para cada tipo de movimentação. Então, tudo que é cupom, ele vai jogar dentro da pasta de cupom, e tudo que é saída, que é o modelo 55, ele vai jogar dentro da pasta de saída, e no caso das entradas, ele jogaria dentro da pasta das entradas também. Então, ele separa por pasta, por tipo de movimentação.
Ao lado nós temos uma opção de filtro, né, onde você consegue filtrar aquilo que já está listado na grade, né, as informações que já estão listadas na grade. Então, eu quero filtrar somente os documentos que são do modelo 55. Eu posso colocar o modelo e clicar em carregar. Repare que só as saídas estão sendo listadas agora. Os cupons que são modelo 65, eles deixaram de ser listados. Se voltarmos no filtro, né, deixarmos a opção de todos e mandarmos carregar novamente, ele volta a apresentar o cupom, né, volta a aplicar o filtro geral. Tá? Aqui tem várias opções de filtros que podem ser utilizadas, né? Lembrando que aqui a gente só está filtrando aquilo que já está dentro da grade, né? Aquilo que já está de acordo com o filtro geral lá de cima que nós informamos. Ao lado nós temos a opção de configuração de grade, né? Onde você consegue personalizar as colunas que são apresentadas na grade, né? Então, por exemplo, documento eletrônico, eu desmarco a caixinha e mando aplicar, a coluna do documento eletrônico some, né? Status da nota do documento eletrônico, eu marco e mando aplicar, a coluna de status, ela aparece na grade para a gente. Então, aqui fica de acordo com cada usuário, né, que tipo de informação ele quer visualizar na tela, certo? Falando ainda da integração com a domínio, marcando o cupom desejado aqui, todos ou de forma individual e fazendo o envio, né? Aqui é uma observação que existe um delay, né, um certo atraso para que essas informações fiquem disponíveis para o escritório de contabilidade fazer o download. Então, a partir do momento que você faz o envio aqui, né, leva de 10 a 15 minutos para que esta informação fique disponível para o contador realizar o download lá, né? Por quê? Porque tem que passar por dentro da plataforma da domínio primeiro, para que essa informação fique disponível para o escritório de contabilidade, certo? Então, aqui, né, só para ilustrar, né, como nós não temos não somos o escritório de contabilidade, nós não temos o domínio aqui, então a gente não consegue abrir o sistema e mostrar uma importação sendo realizada, né? Mas aqui para ilustrar como seria o processo, o ciclo completo, né, da integração, então o contador ele vai acessar o sistema domínio dele, conforme a imagem aqui, lá no menu utilitários, depois em importação, depois em importação padrão, integração API, e aí ele vai selecionar qual tipo de documento ele vai querer fazer a importação, né? No nosso caso é a NFE e a NFCE, né? Aqui uma observação que até o momento da implantação, né, desse momento, a domínio, a importação no domínio, ela é feita de forma individual para cada modelo de documento, então eu teria que vir aqui na NFE e fazer a importação das NFE. Teria que voltar de novo no mesmo caminho e ir na opção de NFCE e fazer a importação da NFCE, certo? Então, selecionando qualquer uma das duas opções, vai abrir essa tela de importação do documento eletrônico, né, que é uma janela do domínio também. Então, selecionando a opção de NFE ou NFC, abre-se essa janela lá no escritório de contabilidade, lá para o contador, né, do nosso cliente. E aqui ele vai informar o período, basicamente, e clicar no botão de importar. Então, tudo que tiver disponível para fazer a importação, ele vai importar para dentro do sistema da contabilidade de forma automática. Finalizando a importação, ele vai apresentar essa tela de resumo da importação realizada, né? Onde ele só vai descrever aquilo que foi importado, correto? Então, aqui, basicamente, o escritório de contabilidade tem que fazer o processo 1 e 2 lá do começo, que é habilitar a empresa ao portal do cliente, acessar o portal ONVIO para fazer a geração da chave, né? Em posse da geração da chave, a gente faz o cadastro do parceiro, no cadastro de identificador no parceiro, e a integração já está realizada, já está configurada, né? E aí basta o cliente criar uma rotina para fazer o envio, né? Aqui no gestor, para fazer o envio desses arquivos XML, né? Uma vez por semana, a cada 10 dias, todo dia, né? Aí basta criar uma rotina para fazer esses envios aqui
E aí o escritório de contabilidade consegue importar para dentro do sistema contábil dele o XML de forma mais automática, correto? Aqui nós chegamos ao final, né, de mais uma apresentação. Gostaria de agradecer a participação de todos em nome da Derevo.